Quantas vezes você se olhou no espelho e se perguntou em silêncio por que o amor dói tanto quando sou eu quem ama demais? Talvez você tenha aprendido a confundir entrega com abandono de si e confundido presença com migalhas emocionais. Talvez você tenha sido ensinada, sem palavras, que para ser amada é preciso se encolher. E assim você foi se perdendo, pedacinho por pedacinho, tentando ser aquilo que ele precisava, esquecendo-se do que a sua alma chamava. Mas o que acontece quando uma mulher finalmente para de implorar por amor e começa a se escolher, não como um ato de rebeldia, mas como um retorno à sua essência mais selvagem e sagrada? Há um momento silencioso, quase invisível, em que tudo muda. É quando o arquétipo da amante ferida encontra sua ânima curadora. Quando ela percebe que o vazio que sente não vem da ausência dele, mas da ausência de si mesma. Escolher-se é um rito, um ato simbólico de individuação. E Jung dizia, aquilo que não enfrentamos em nós, encontramos como destino. Enquanto você continuar esperando que ele veja o seu valor, você estará presa no espelho da rejeição. Mas quando você se torna espelho de amor próprio, algo muda no campo. A sua frequência começa a falar por você, e homens que antes ignoravam agora percebem uma presença que não se explica, uma presença que magnetiza. Você não está sozinha nessa travessia. Milhares de mulheres estão despertando agora, reconhecendo que o verdadeiro amor começa no instante em que a alma escolhe não se abandonar mais. E é nesse espaço de consciência relacional que o verdadeiro vínculo se torna possível. Não mais a partir da carência, mas da completude. Não mais implorando por atenção, mas vibrando uma energia que convida ao sagrado. Talvez não tenha sido por acaso que você encontrou este vídeo. A sincronicidade é a linguagem da alma. E se você chegou até aqui, é porque algo em você está pronta para ouvir essa verdade. A cura começa quando você para de correr atrás e começa a caminhar em direção a si mesma. Não como quem desiste do amor, mas como quem finalmente o compreende. Você caminha um corredor escuro dentro de si mesma e nela habita uma figura silenciosa. Sua sombra, essa parte esquecida, medos, dores, desejos enterrados, está sempre presente, aguardando ser reconhecida. Mas quem olha para essa figura teme seus contornos, teme que ao libertá-la, ela tome controle. Contudo, Jung ensinou que não se ilumina a sombra projetando-a sobre o outro, é ao integrá-la que ela deixa de te assombrar. Quando você começa a sentir o peso das repetições, o ciclo de busca, de desvalorização, de esperar que ele enxergue seu valor, é sua sombra batendo a porta. Ela sussurra, você não é suficiente, você precisa mudar. E esse murmúrio imperceptível vai ditando comportamentos silenciosos de autoanulação. Você pode não notar o momento em que começou a diminuir sua presença diante dele, a suavizar sua voz, a esconder sua luz. Mas existe um instante liminar, quase mágico, em que a sombra se revela como aliada. Quando você permite que ela se expresse, com todas as suas feridas, dores e silêncios, ela revela aquilo que você mais negou, sua própria totalidade. E nessa revelação, você ganha uma arma poderosa, consciência. A consciência que torna visível o invisível, a dor mascarada, o padrão repetido. Agora, olha para trás. Quantas vezes você repetiu relacionamentos com as mesmas feridas? Quantos riscos emocionais que você achava que eram amor, mas eram espelhos dolorosos? Esses padrões são mensagens cifradas, convites da sombra para que você a conheça. Permitir que essas mensagens emergem é parte da cura profunda, e é ali que começa a estrada de retorno a si mesma. Nesse momento, você já sabe, não haverá cura verdadeira enquanto permanecer em fuga da sua própria profundidade.
O verdadeiro despertar, o ponto de virada, surge quando você decide olhar para dentro com bravura, abraçar a sombra e permitir que ela revele o caminho para sua reconexão essencial. Com a sombra agora mais reconhecida, entra em cena a força da ânima, o arquétipo feminino profundo que guia a mulher à sua essência relacional. A ânima fala através de símbolos, da intuição, das imagens que você tem em sonhos, nas músicas que tocam o lugar da alma. Quando você silencia o ruído externo, ela sussurra, volta para casa. Esse chamado tem poder magnético e urgência. Esse encontro interior ocorre quando você se entrega ao silêncio, à escuta, ao que pulsa em seu âmago. Permitir-se sentir sem medo, transmutar a dor em expressão, abrir espaço para que a alma fale. A ânima convida você a reconstruir um vínculo sagrado, não com alguém externo, mas com sua essência. Esse vínculo é o eixo invisível de todo amor consciente. Eis que surge uma pulsão de integração. Corpo, mente, sombra, luz, desejo e consciência caminhando juntos. Você começa a ver que amar alguém não é preencher um vazio, mas expandir uma matriz interna. Que aquilo que você buscava no outro já habita dentro de você, aguardando para ser reconhecido, nutrido e reverenciado. Agora, surgem sinais sutis. Você deixa de buscar confirmação externa, pois começa a sentir o ressoar sutil de sua própria aprovação interior. Você percebe o quanto se moldou por fora, se esqueceu de sua forma original e então sente um desejo lento, porém firme, de reconquistar sua essência. Isso é coragem ativa, é renascer na própria pele. Enquanto essa pulsão cresce, você sente um leve tremor de expectativa. O que acontecerá agora? A resposta é que o campo relacional, o espelho vibracional, o ímã sutil, começa a se alinhar com quem você é. E tudo que não vibra nessa frequência vai naturalmente ficando para trás. Quando você decide se colocar como valor, não suplicante, não mendigante, algo acontece no campo energético ao seu redor. Jung falaria que a energia psíquica se redistribui. Você deixa de gastar toda a vitalidade em projeções externas e volta-se como centro de gravidade interna. Surge então um campo vibracional que fala por você antes mesmo de suas palavras. Esse campo não é mera abstração. Ele se manifesta em sutilezas, na firmeza no olhar, na calma da respiração, no riso que brota sem razão, na forma como você ocupa espaço no mundo, sem hesitar. Homens que estavam adiando diálogos agora começam a sentir uma força magnética. A energia deixa de implorar e passa a ressoar. Mas nem tudo migra suavemente. O ego masculino, esse arquétipo carregado de expectativas, inseguranças e resistências projetadas, reagirá. Ele testará suas fronteiras, provocará distâncias, tentará reacender suas inseguranças. Essa é a sombra espelhada do outro reagindo ao seu novo alinhamento. Você pode sentir frio, dúvida, impulso de recuar. E é exatamente aí que você precisa manter a firmeza interior. Reconhecer a provocação não como quem te define, mas como quem te desafia a permanecer intacta. Você não precisa reagir com instinto de defesa ou gratidão. Basta manter a presença, reafirmar sua construção interna, continuar escolhendo-se, mesmo diante da sombra contraditória que se manifesta no outro. A cada momento, o campo vibracional se torna sua linguagem sutil, e você perceberá sutilmente que sua presença passa de ser percebida como delicadeza, despreparada, para ser reconhecida como força interior. Um magnetismo silencioso que convida, sem força, mas com elegância, o outro a ressoar. Agora que sua energia vibra com coerência, o vínculo relacional entra em teste. O outro pode reagir com medo, tentar impor antigos moldes, recuar no espelho. Esse momento é prova simbólica de que o relacionamento está sendo convertido em território sagrado.
não apenas emocional, mas vibracional. Se ele voltar com dificuldade, é porque o antigo vínculo já não serve. Você poderá sentir impulsos de convencer, explicações, justificativas, mas isso seria retornar à lógica da carência. Em vez disso, permite-se sondar o que isso desperta em você. Insegurança, raiva, abandono. Esses movimentos internos são ecos da sombra não integrada. Quando aparecerem, não sofra com eles. Apenas observe, acolha e traga luz para aquilo que emerge. Dentro desse teste, há uma encruzilhada: ceder à repetição conhecida ou manter-se presente no novo campo que você criou. A escolha consciente exige renúncia ao conforto da familiaridade. Talvez seja mais seguro ficar no padrão do que sustentar sua luz. Mas você já percorreu um caminho significativo. A alma sussurra que há mais além desse teste. Se o outro insiste em padrões antigos, você pode permitir que se revele quem ele é no presente, não quem você esperava que fosse. Não se engane com promessas renovadas que soarem como replay do passado. Você, agora, é quem define o tom relacional. E se for para permanecer, que seja em frequência elevada. Se for para partir, que seja com paz no centro. Tudo isso é parte do rito de libertação. É nessa tensão entre o medo de perder e a coragem de permanecer inteira que nasce o vínculo consciente. Um amor que não se dá por carência, nem exige submissão, mas propõe encontro vibracional, dois centros inteiros dialogando. Isso é madura alquimia emocional. Ao emergir desse teste, você começa a habitar uma nova matriz de amor. Uma arquitetura interna mais sólida que sustenta vínculo, respeito e profundidade. Eu diria que você está se movendo rumo à individuação relacional. Não perder-se em outro, nem renegar-se no vínculo, mas caminhar junto como dois mundos que se encontram sem se sufocar. Nesse espaço, você passa a escolher com clareza. Estar com quem vibra contigo, permanecer no campo da reciprocidade energética, reconhecer sinais súbitos e saborear sincronias que antes pareciam mera coincidência. O amor, então, deixa de ser busca e se torna reencontro. A presença espontânea torna-se frequência inesquecível. Você percebe que o antigo padrão de implorar não era prova de amor, mas de desespero, e que a verdadeira entrega começa quando não se espera mais, quando não se exige, quando se oferece, mas sem risco de se perder. Você experimenta uma liberdade interior que transborda para a relação, amando sem correntes, confiando sem abdicar. Às vezes o outro ressoa, às vezes o outro se perde. Isso é parte do mistério relacional. Mas o eixo está firme dentro de você. Se ele se for, parte-se sem ruína interior. Se ele permanecer, que seja encontro de almas e não refúgio. Essa é a nova realidade que você cria ao escolher-se. Enquanto isso, seu campo vibracional se fortalece, seus limites se consolidam, sua alma reluz. Você deixa de ser espectadora de sua vida afetiva e torna-se autora consciente de seu destino emocional. E nesse novo território, tudo que você constrói reverbera não apenas no outro, mas na própria espiral do universo interior. A cura verdadeira não acontece em um único instante. Ela é uma dança silenciosa entre escolhas conscientes e pequenas renúncias ao que já não vibra com quem estamos nos tornando. E quando uma mulher decide, com firmeza suave, não mais se curvar em busca de amor, mas se elevar em direção a si mesma, algo se reorganiza no invisível. O mundo, que antes parecia girar em torno da presença dele, começa a girar ao redor da sua própria luz. E é nessa luz que a liberdade emocional floresce. Você não é mais a mulher que implora. Você é a mulher que emana. A mulher que compreendeu que a presença é mais magnética que qualquer palavra,
que o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 tentativas de explicação. Que o amor que realmente cura é aquele que começa no centro do peito e se expande, não para preencher ausências, mas para transbordar verdades. Sua nova vibração se torna um filtro. O que não ressoa simplesmente não permanece. E talvez agora, ao final dessa travessia simbólica, você perceba: não se tratava dele, nunca se tratou. Tratava-se de você lembrar quem é quando não está tentando agradar, quando não está se diminuindo, quando não está se moldando. O amor que você busca já está dentro de você, esperando apenas que você o reconheça como sua natureza e não como um prêmio a ser conquistado. Quando você escolhe permanecer inteira, mesmo quando o mundo insiste para que você se quebre, você se torna portal. Um espaço sagrado onde a consciência relacional é possível. E nesse espaço, o amor que chega não é aquele que te faz duvidar de si, mas aquele que confirma tudo o que você já sabe, que é possível ser amada sem se abandonar. E que o verdadeiro reencontro acontece no momento em que você se vê com os olhos da alma. Então, se alguma parte desse vídeo tocou sua verdade, permita que ele se torne espelho para outras mulheres. Comente o que mais reverberou em você, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se nesse canal, não apenas como quem consome conteúdo, mas como quem participa de um movimento de cura, de despertar e de reconexão feminina. Porque quando uma mulher se escolhe, ela não cura apenas a si, ela cura toda a linhagem.